Olá para você que acompanha a TV Câmara, chegou mais um Cidadania em Pauta. Por aqui, hoje você vai conhecer um pouco sobre a ferramenta Câmara Sem Papel e como ela ajuda na fiscalização do trabalho dos parlamentares. Na nossa série sobre o serviço de órgãos públicos, hoje chegou a vez do Corpo de Bombeiros. Sabia que a principal sede administrativa dos bombeiros no Vale do Paraíba fica aqui em São José? No quadro Eleições 2024, vamos te explicar quais são os próximos passos para os candidatos que foram eleitos. Tem ainda o quadro Nomes da Cidade, espaço de homenagem que o Cidadania em Pauta sempre faz. Fique por aqui que o programa está só começando. Qualquer cidadão pode acompanhar o trabalho do Legislativo por meio da ferramenta Câmara Sem Papel. Ela permite que os cidadãos possam consultar pela internet os projetos de lei que foram aprovados ou que estão em tramitação na Câmara. Também podem consultar indicações, pareceres das comissões e outros documentos produzidos pelos vereadores. Uma maneira de munícipes fiscalizarem o trabalho do Legislativo. Me diz, você sabia que pode acessar documentos do Legislativo pela internet? Isso é possível por causa da ferramenta Câmara Sem Papel. Câmara Sem Papel é um projeto patrocinado pela mesa diretora da Câmara já de longa data, desde 2013, não com esse nome, mas com essa ideia de digitalizar o procedimento legislativo da casa. O que isso significa? Todo o processo legislativo, a proposição de projetos, a votação, a deliberação, toda a tramitação dos processos legislativos da Câmara são realizadas integralmente num processo eletrônico que pode ser acompanhado online por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pela internet. Na plataforma é possível consultar projetos de lei aprovados ou em tramitação, verificar a frequência dos vereadores nas sessões, consultar decretos, moções e muito mais. Todas as proposituras desde o seu nascimento, desde a hora do protocolo delas, por cada um dos parlamentares e também pelo Poder Executivo ou ainda aquelas de iniciativa popular, tudo isso já está disponível no Câmara Sem Papel desde o seu protocolo. Então são os projetos de lei complementar, projetos de resolução, todas as indicações, moções, requerimentos e também as representações protocoladas em face de vereadores na casa. A disponibilização de documentos no formato digital começou em 2013, com a criação de uma plataforma chamada GED, Gestão Eletrônica de Documentos. Ela foi melhorada, aperfeiçoada até se tornar o Câmara Sem Papel em 2018. Mas falando antes de tudo isso, antes dessa tecnologia, a forma de um cidadão ter acesso a esses documentos era bem diferente. Então, como funcionava antigamente? O cidadão que tinha interesse em saber como andava um projeto de lei tinha que se deslocar até a Câmara, chegar aqui, fazer uma consulta acerca de determinado projeto de lei no balcão do setor responsável, lá do Departamento Legislativo, e pedir uma cópia ou pedir para ver o processo que era físico, era um conjunto de papéis que ficava dentro de um setor, e às vezes o processo não estava no setor, estava no gabinete do vereador responsável pelo parecer, então era uma coisa que era muito burocrática e dificultava ao cidadão acompanhar. O cidadão só conseguia acompanhar na hora que o projeto já estava na sessão para ser votado, porque as sessões já eram transmitidas. As atualizações da ferramenta são feitas de forma automática. Todo documento já é adicionado ao Câmara Sem Papel logo após a criação. Todas as atualizações elas são automáticas, então toda vez que um projeto é protocolado no sistema, toda vez que um parecer, uma emenda, qualquer documento que seja anexado ao processo, da mesma forma que ele é anexado, no mesmo minuto ele já está disponível também online para consulta para qualquer pessoa. Para consultar um documento no Câmara Sem Papel é fácil. Basta acessar o site da Câmara em www.câmarasj.sp.gov.br e clicar no ícone Câmara Sem Papel. A partir disso, é só preencher os filtros de busca de acordo com aquilo que você procura. A plataforma contribui para o desempenho da fiscalização e da transparência e auxilia diretamente os cidadãos e os parlamentares. Com certeza o Câmara Sem Papel ele agrega também para o Legislativo, na medida em que com o processo eletrônico não precisa o vereador necessariamente estar aqui na Câmara fisicamente para propor uma ideia. Então, por exemplo, o vereador foi lá no bairro, colheu uma demanda e tem uma sessão no mesmo dia.
ele ali com um celular, com o apoio de repente de um assessor, ou ele mesmo individualmente consegue já protocolar aquele requerimento, pedir esclarecimentos à prefeitura, ou então fazer uma moção de repúdio ou de louvor a determinada situação que ele identifica. Então, dinamiza o trabalho do vereador. E para a população, com certeza, agrega transparência, publicidade, poder acompanhar o mandato do parlamentar que a população elegeu. Me diz, você sabe o que significa a expressão pinga-fogo? Vamos te explicar agora no Dicionário Legislativo. Você sabe o que é pinga-fogo? Ele acontece durante as sessões de terças-feiras e é o momento em que os vereadores vão à tribuna para falar sobre assuntos de interesse público e partidários. Cada um tem 5 minutos para abordar o tema, sendo que o líder do partido tem direito a mais 5 minutos para tratar sobre questões referentes à liderança política. Normalmente, os principais assuntos abordados são saúde, educação, obras, pavimentação e esporte, além de questões partidárias. O Corpo de Bombeiros é uma organização que realiza diversas ações em favor da sociedade. São os bombeiros que agem no combate a incêndios, salvamento e socorro das pessoas, além da fiscalização e garantia de segurança em prédios e estabelecimentos, por exemplo. São inúmeras atividades muito importantes para a população. Eu e o cinegrafista Luciano Coca estivemos na principal sede administrativa do Corpo de Bombeiros aqui do Vale do Paraíba, que fica em São José dos Campos. E agora vamos te mostrar como é o trabalho por lá. Olha o tamanho desse mapa. São 39 cidades que abrangem uma área de mais de 16 mil quilômetros quadrados. Todas elas estão sob o cuidado do 11º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar. O trabalho é dividido entre 4 subgrupamentos e São José dos Campos fica no primeiro. Aqui no município são 4 estações de bombeiros. Elas estão localizadas na Vila Industrial, na Vila Betânia, lá na Zona Sul, na Praça Natal, e uma na Zona Leste, ali perto da refinaria da Petrobras. E nós temos uma base compartilhada hoje na Zona Norte, uma estrutura do SAMU, que a gente mantém alguns recursos nossos através de um trabalho de inteligência e estatística para monitorar os horários e os tipos de ocorrência na região. Para a gente entender melhor essa divisão toda, os bombeiros têm 3 áreas de atuação. Uma delas é a operacional, comandada pelo capitão Diniz. Os atendimentos, propriamente ditos, de combate a incêndio, as ocorrências de salvamento e as que têm maior quantidade hoje, acho que de uma maneira geral, todo o Corpo de Bombeiros, aí as ocorrências de resgate. Independente da cidade da ocorrência, todos os chamados chegam ao Copom de São José dos Campos. E aqui o trabalho é direcionado às equipes que estão mais próximas. Além da possibilidade da pessoa ir diretamente a algum quartel buscar ajuda, a grande maioria das ocorrências ela entra pelo centro de operações. Um número que é conhecido aí, que é o nosso número 193. Lá a ocorrência é cadastrada, e ela é despachada para as equipes. De acordo com o endereço da ocorrência, eles empenham a viatura que estiver mais perto. Não necessariamente que ela esteja naquele quartel, ela pode estar atendendo uma ocorrência ali nas regiões e seja despachada para aquela ocorrência. O que a gente busca sempre é diminuir o tempo de resposta, que a viatura chegue o mais rápido possível naquela situação para poder salvar aquela vítima e dar o apoio necessário. As ocorrências podem ser para incêndios com aqueles caminhões bem característicos, ou resgates em casos de traumas ou acidentes nas ambulâncias. Cobom R11-111 QTI. Além da parte operacional, existem as áreas de licenciamento e vistorias. Toda pessoa que quer efetuar um comércio ou um tipo de residência vertical, ela precisa ter essa licença do Corpo de Bombeiros. O que seria essa licença, Ela simplesmente é um regramento que ela tem que ter. Por exemplo, que nem essa estrutura, é uma estrutura licenciada pelo Corpo de Bombeiros, então aqui o senhor já vê que ela possui um extintor já na porta, ela tem uma iluminação de emergência, ela tem uma sinalização das rotas de fuga. Aí a partir do momento que o bombeiro fez a vistoria e falou que está tudo ok, aquela edificação está protegida. A gestão de todo este trabalho parte do posto de bombeiros da Vila Industrial. O local é a principal sede administrativa do 11º Grupamento.
Isso significa que as unidades do Corpo de Bombeiros que atuam nas 39 cidades do Vale têm uma administração única, que fica aqui em São José. Administrativamente, aqui vamos dizer assim, é o responsável por toda a administração do Vale. O atendimento de ocorrência não é aqui na Vila Industrial, ele é lá na Benedito Matarazzo, que é próximo ao Center Vale, que a gente chama que é o Comando do Policiamento do Interior 1, que é o CPI 1. Então ali é uma área grande militar que tem o 1º Batalhão, que tem a aviação, que seria as aeronaves Águia, que o pessoal conhece, tem o COBOM, tem o COPOM, né, que é o atendimento 190, e além da sede do CPI, né? Então ali é toda essa rede do centro que a gente acabou colocando o Corpo de Bombeiros, né? Então é um prédio destinado apenas para esse atendimento. E aqui a Vila Industrial é todos os outros setores administrativos, que seria da área técnica, dos AVCBs e licenças, né? E a parte administrativa também de toda a região. São vários os departamentos, como por exemplo o B1, que é como um RH, e cuida dos mais de 480 efetivos que atuam no Vale todo. Então, afastamento de militares, referente ao pagamento deles, diárias alimentações, os afastamentos que eles têm, se acontece algum acidente. Então, tudo voltado para o militar é uma seção que cuida, que nós chamamos de B1. Tudo isso com o intuito de salvar pessoas. Um lema que carregam no coração, seja nas maiores ou menores ocorrências ou nos outros setores que formam o Corpo de Bombeiros, para eles a vida sempre será prioridade. Constitucionalmente nós temos uma missão, né, que é justamente esse cuidado e esse atendimento das ocorrências tanto de incêndio, como salvamento, como resgate. Para a população de uma maneira geral, o bombeiro é aquele que vai garantir, primeiro, o salvamento da vida, né, em segundo lugar do meio ambiente e em terceiro lugar do patrimônio. Então essas são as nossas preocupações aí e a sociedade pode contar com a gente nessa luta aí. Vamos para o primeiro intervalo aqui no Cidadania em Pauta. Não saia daí que já já nós voltamos. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 já foi. Os vereadores já foram escolhidos pelo povo. Mas e agora? O que fazem os candidatos eleitos? Quem vai nos explicar é o advogado Marcos Limão, no nosso quadro Eleições 2024. Obrigado, João. Olha só, a gente segue a partir daqui com a entrevista do Cidadania em Pauta. O primeiro turno das eleições ficou para trás. Agora nós já conhecemos os nomes dos vereadores que vão ocupar o plenário da Câmara a partir do ano que vem. Vão ser 21 parlamentares escolhidos por nós, eleitores. O dia 1º de janeiro marca o início de um novo mandato. Essa é a data da posse dos vereadores eleitos e também do prefeito e vice-prefeito. São eles que vão liderar os trabalhos dos poderes executivo, legislativo nos próximos 4 anos. E para entender um pouco mais de como as coisas acontecem a partir de agora, o Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Limão. Muito obrigado, é uma alegria sempre estar aqui. Esse momento pós-eleição é tão importante quanto o processo eleitoral e por isso que é tão fundamental esses esclarecimentos. Perfeito. Limão, minha primeira dúvida é a seguinte: nós já tivemos o primeiro turno, temos os nomes dos vereadores, mas aqueles que já estão cumprindo o mandato seguem até 31 de dezembro normalmente, né? Isso, agora, após a proclamação dos resultados eleitos, a segunda fase chama-se diplomação. É um ato de entrega do diploma que a Justiça Eleitoral faz para quem foi eleito. É muito parecido com uma colação de grau de uma faculdade, né? A diplomação ela deve ocorrer até o dia 19 de dezembro, obrigatoriamente por lei, e após isso tem a posse no cargo, ocorrida no dia 1º de janeiro. E esse último momento do ano, após a eleição, ainda tem uma coisa muito importante. Para aqueles que ganharam a eleição para os cargos executivos, o trabalho não começa 1º de janeiro de 2025, começa já após a eleição, porque nós temos uma coisa muito fundamental que se chama equipe de transição. Para que não haja interrupção do serviço público,
a partir do dia 1º de janeiro, né, o novo prefeito ou a nova prefeita que assumir esse cargo, ele já começa a trabalhar antes para que ele tenha plena ciência de qual é a condição da máquina administrativa que ele vai assumir a partir de então. Por isso que também é estipulado por lei a instituição da equipe de transição, em que o eleito recebe as informações do atual mandatário de como que é a situação da prefeitura. Perfeito. E nós temos, você sabe, né, nós temos a participação da população de São José, então vamos conferir a primeira dúvida dos joseenses, trazidas aqui para o Cidadania em Pauta. Meu nome é Cleusa, eu sou do Parque Industrial. A minha pergunta é: o que os candidatos fazem após serem eleitos? Olha, primeiro comemora, né? Sem dúvida. Com muita justeza, né? Porque não é fácil ser eleito, conquistar um mandato eletivo, e após isso é o momento de programar os primeiros atos do mandato, né? Os eleitos, eles vêm com uma energia muito forte, e esperamos que seja assim também os próximos, né? E quem já está com o mandato e eventualmente é reeleito, ele simplesmente dá uma continuidade num trabalho que foi consagrado pelas urnas, pelos seus eleitores. E para um vereador reeleito que continua aqui na Câmara, muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. A equipe continua a mesma, a estrutura continua a mesma, somente se for uma vontade pessoal dele de alterar alguma composição em relação à equipe de trabalho, mas não muda absolutamente nada. Os primeiros meses também podem ser um período entendido como de uma readaptação, se tratando de novos nomes, né, no caso em que novos nomes passam a ocupar as cadeiras, até para o funcionamento dos trabalhos como um todo, né, Limão? O primeiro momento, primeiros 100 dias, principalmente, né, que a gente chama de fase de lua de mel, né, porque todos que chegam aí ao poder político máximo do Estado estão cheios de expectativas, cheios de vontade de inovar, de fazer coisas legais, mas aí a realidade do dia a dia também começa a bater. Então, no começo pode ser que haja uma harmonia muito grande e depois as disputas começam e aí volta o que é o dia a dia da política, que é disputa, né, fiscalização e os atos sequenciais aí da relação entre executivo e legislativo. Mas os 100 dias, ele é muito importante e por isso que, com frequência, o marco de 100 dias de governo é uma referência muito grande para a gente saber qual que é dessas pessoas que foram eleitas, tanto do prefeito como dos vereadores. Até porque, se tratando de, por exemplo, no caso, prefeitura, tem a equipe de secretários, né, quantas secretarias, tudo isso acaba, de alguma forma, entrando nessa conta desse tempo, né? Sim, e por isso que é tão fundamental a equipe de transição. Isso é uma evolução muito grande do Brasil, né, já que é determinada por lei. Há municípios que têm uma lei municipal que trata da equipe de transição, as que não têm, elas podem usar como referência a lei federal, que obrigatoriamente determina que haja e obriga também a quem está no poder e irá sair a abrir completamente as informações, para que quem possa assumir futuramente já tenha ciência do que precisa ser feito, porque o dia 1º de janeiro ele já precisa ter muito trabalho, já tem muito trabalho. Tem muito serviço de coleta de lixo, serviço de posto de saúde, não pode haver nenhum tipo de interrupção do serviço público. Então, no 1º de janeiro, as coisas já têm que começar a acontecer como se nada tivesse modificado em termos de mandatário, né? Perfeito. Vamos conferir mais uma dúvida do pessoal nas ruas, Júlia? Vamos lá? Meu nome é Wallace, eu sou do Vila Maria e eu gostaria de saber qual é a estrutura que o vereador tem quando ele ganha as eleições. Em relação à estrutura de vereadores, isso varia de cidade para cidade. Aqui em São José dos Campos, salvo engano, são 5 assessores por cada gabinete, e aí tem celular, tem o carro, tem a parte de material administrativo, material de escritório, e tem cidades, por exemplo, Tremembé, que tem apenas um assessor. Então varia muito de cidade para cidade, porque o que custeia a Câmara Municipal é uma porcentagem do orçamento do município, né? E, assim, é importante também essa discussão, que é bom que se haja uma estrutura para o Poder Legislativo, porque um parlamentar muito atuante, ele tem realmente
trabalho e ele precisa dessa estrutura para ele poder desenvolver o seu serviço, para desenvolver a função para a qual foi eleito, que são relevantíssimas. A exemplo da fiscalização do Poder Executivo e da discussão e aprovação de leis. Para um parlamentar fiscalizar o Executivo, ele precisa ter um carro para fazer uma diligência, ele precisa ter um celular para ligar para um assessor, ligar para alguma autoridade, para colher informações, precisa ter material de escritório para fazer ofício, precisa ter condições de fazer uma audiência pública. Então, o parlamentar atuante, ele precisa sim de uma estrutura. O que não dá para a gente fazer uma régua com um parlamentar que não seja atuante. Esse parlamentar não precisa, mas não é por causa dele que nós devemos deixar o atuante sem a estrutura. Porque o papel do Poder Legislativo ele é muito fundamental dentro da estrutura de harmonização entre os poderes. E depois da posse, quais os principais desafios que os candidatos eleitos vão enfrentar nesse começo aí do mandato? Um dos principais eu acho que é deixar sua marca, né? Primeiro cumprir aquilo que foi prometido durante a campanha e fazer concretizar o que foi prometido e depois deixar sua marca aí na política local. Até porque, né, Limão, cada vereador, os eleitores, né, escolheram os seus candidatos a partir das propostas apresentadas e esperam o resultado daquelas propostas apresentadas, né? Então, cada um acaba caminhando numa direção diferente, se é que a gente pode colocar assim, né? Sim, e aqui no Brasil não existe o que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, chama recall político. É a possibilidade de, no meio do mandato, esse mandato ser interrompido pelo voto popular. Aqui no Brasil não existe essa opção. A única maneira de interromper o mandato de um executivo é por meio de um impeachment. Nos Estados Unidos pode ser feito através de uma votação. Então, se o prefeito, por exemplo, prometeu na eleição e não cumpriu, não há nada que possa ser feito. Felizmente, nós temos que aguardar os 4 anos do mandato e não dar uma outra oportunidade para ele, né? Por isso que é importante ter um filtro muito grande nesse momento, tentar captar a maior sinceridade possível e a maior viabilidade dentro das promessas que são feitas no período eleitoral. Limão, se tratando de um período em que nós já conhecemos os nomes dos vereadores, mas ainda temos o segundo turno pela frente. Que diferença isso pode fazer, né? Os vereadores já eleitos, de alguma forma, tem um impacto na decisão do segundo turno? Não, em relação aos vereadores eleitos, não muda absolutamente nada. O segundo turno diz respeito somente aos candidatos à prefeitura, e aí vão para o segundo turno aqueles que tiveram os 2 primeiros colocados, né? Os que tiveram mais votos dentre os primeiros, e se no primeiro turno o candidato tiver 50% e mais um dos votos válidos, aí ele já é eleito logo no primeiro turno. Mas em relação aos vereadores não muda nada. O segundo turno é somente para os candidatos a prefeito. Perfeito, Limão. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Cidadania em Pauta. Eu agradeço, permaneço sempre à disposição. Recado passado, mensagem passada, né, Júlia? Mais uma vez. Vamos lá. Perfeito. E terminamos aqui mais uma entrevista do Cidadania em Pauta. Eu volto com você, João. Mais uma pausa aqui no Cidadania e daqui a pouquinho tem o quadro Nomes da Cidade. Até já! Estamos de volta por aqui e chegamos com aquele quadro que você já conhece, o Nomes da Cidade. Um momento aqui no Cidadania em Pauta para você conhecer a história de pessoas importantes que hoje são homenageadas em algum canto de São José dos Campos. Essas são fotos de José Eduardo de Almeida, marido da Adriana e pai do Vinícius. José Eduardo trabalhava na base de Alcântara, no Maranhão, um projeto pioneiro no Brasil, que tinha como objetivo lançar o primeiro foguete produzido em solo nacional. O VLS foi o resultado de 18 anos de pesquisa e desenvolvimento, em um momento que a engenharia espacial brasileira estava em evolução. Ele tinha 19,4 metros de altura e quase 50 toneladas, e era capaz
de levar uma carga de até 380 quilos para uma órbita de 750 quilômetros de altitude. É um sonho de uma equipe de mostrar para o país o quanto tinha capacidade, ainda temos essa capacidade, né? Então, todos eles sempre lutaram muito e era assim, se precisasse fazer de novo, ia fazer de novo, e se ele estivesse aqui, eles estivessem aqui, eles estariam fazendo de novo. Muita vontade de ter o sucesso do projeto. O José Eduardo trabalhava no setor de registros. Era ele o responsável por filmar e fotografar cada etapa de evolução do foguete. Um trabalho que exigia muita dedicação e esforço para buscar o sucesso do projeto. Sempre tinha alguma coisa que acabava dando errado, mas a vontade de fazer o certo e de ter cada torque de cada parafuso era bonito de ver o empenho e a vontade deles do sucesso do projeto. Nos dois lançamentos anteriores, em 1997 e 1999, os VLS apresentaram falhas e foram destruídos, mas havia grande expectativa para uma terceira tentativa, que seria realizada em 2003 e colocaria 2 pequenos satélites em órbita, utilizados para aplicações científicas. Mas, infelizmente, em 22 de agosto, 3 dias antes do lançamento da terceira tentativa, acabou acontecendo um acidente no lançador de foguetes. Ele explodiu e provocou a morte de 21 pessoas, entre cientistas, técnicos, engenheiros e cinegrafistas que trabalhavam no projeto, o que é considerado a maior tragédia do programa espacial brasileiro. Todos eles tinham a capacidade disso e sabiam disso. Sempre teve algum país que quis entrar nesse projeto e participar, e eles falavam que não, que o Brasil por si só ia conseguir. Infelizmente, depois do que aconteceu, grande parte da sabedoria deles foi e ainda não conseguiram montar uma equipe com tamanha sabedoria para dar continuidade no projeto. Em São José, uma praça recebeu o nome de Heróis de Alcântara para homenagear a história daqueles que perderam a vida no acidente. O local fica após o viaduto dos Bandeirantes e no começo da Avenida Astronauta. Em 2023, a praça recebeu um monumento especial às vítimas, que também foi chamado de Heróis de Alcântara. Ele é feito em alvenaria, tem 6 metros de altura e possui uma placa com o nome de cada uma das vítimas. Uma forma de preservar a memória dos entes queridos. Muita gente não sabe dessa história, não sabe quem eles foram. Perguntaram para mim se meu marido era astronauta. Então, eu acho que quanto mais se fala sobre isso, mais se divulga o quanto de conhecimento nosso país já tem sobre o assunto e que isso precisa ir adiante. E para o futuro, a expectativa das famílias é que o Brasil retome as pesquisas e coloque novamente em prática o projeto de lançar um foguete nacional e que o esforço, o trabalho e o legado dos pioneiros permaneça sempre vivo. O sonho da gente, de nós famílias, é que esses nomes deles estejam estampados no próximo foguete de uma próxima etapa, que aí eles vão juntos nesse sucesso, que também é deles. Mais um Cidadania em Pauta que chega ao fim. Eu agradeço pela sua companhia nesta edição. E te lembro sempre que você pode acompanhar a programação da TV Câmara no YouTube, em @TV Câmara SJC. Até a próxima semana. Tchau, tchau.